Queridos, como voltaremos? E nesta quarta mensagem desta série, eu quero já afirmar, baseado em Atos 9:31, que voltaremos caminhando no temor do Senhor. Meus queridos irmãos, o retorno das nossas reuniões presenciais, deixe eu reformular, para não tornar apenas a informação pessoal. O retorno das reuniões presenciais, das atividades religiosas em seus templos já é possível. Segundo o decreto 29.861, de 24 de julho de 2020, publicado no Diário Oficial do nosso estado, Rio Grande do Norte. Então, foi estabelecido pelo Estado, pelo governo estadual, a volta, o retorno das reuniões presenciais, das atividades religiosas em seu templo. O que isso quer dizer? Se hoje quiséssemos nos reunir aqui no templo, já seria possível. O Estado deu essa abertura, dentro, claro, de todo um cuidado, em fases também, como tem sido outras atividades. Então, fica já essa informação aí para os queridos irmãos. Entretanto, a contemplação desse vislumbre, que até então era apenas um vislumbre, tornou-se realidade. Claro que, como já mencionei aqui, dentro de todo um protocolo de segurança, objetivando não apenas refletirmos sobre as questões práticas, sobre o retorno a essas nossas reuniões presenciais, que agora já é possível, mas principalmente sobre questões pessoais e de fórum íntimo, estamos, durante esses dias, pregando sobre como voltaremos. E em Atos 9, versículo 31, Lucas tem nos ajudado a responder essa indagação proposta ao tema dessa série de mensagens. Lucas aqui, no versículo 31 do capítulo 9 de Atos, descreve como a igreja se encontrava nessa primeira parte do seu livro. Inclusive depois de haver vivenciado inúmeras situações contrárias ao seu desenvolvimento e crescimento. Situações essas como a prisão dos apóstolos, o martírio de Estevão, a perseguição que foi suscitada à igreja. Entretanto, em todas elas, a igreja pôde contar com a intervenção divina, conduzindo-a à continuidade do seu desenvolvimento e crescimento. Considerando a descrição que Lucas faz da igreja e todo o seu contexto, percebemos claramente, queridos irmãos, como vimos na primeira mensagem, a intervenção divina nesse contexto. A confiança da igreja nesse contexto, no auxílio divino em qualquer outra situação que pudesse levantar, contrária a ela. Levando Lucas a afirmar, em primeiro lugar, que a igreja, como lemos no texto, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela tinha paz. Nessa primeira descrição, somos inspirados a voltarmos às nossas reuniões presenciais em paz, apesar ainda da realidade de pandemia existir, mas certos de que Deus já tem intervido e irá nos auxiliar, podendo assim, queridos, trazer descanso ao nosso coração e voltarmos em paz. Lembra quando pregamos sobre essa primeira descrição, levando os irmãos a considerar que, de fato, Deus tem intervido na pandemia, que os números já são outros. Irmãos, na semana passada nós oramos em favor do Estado, oramos em favor do nosso município, dos nossos líderes, para que eles olhassem para a igreja, para que eles reconhecessem a possibilidade de retomarmos, como tantas outras atividades estão retomando, e louvado seja Deus, Ele ouviu nossa oração. Isso quer dizer o quê? Deus está intervindo para a glória do nome dEle.
Não talvez como eu e você desejávamos, por exemplo, que pessoas não tivessem sido vitimadas fatalmente dessa pandemia, amigos nossos, irmãos em Cristo, talvez familiares, se essa foi a sua realidade, mas aprove a Deus fazer assim. Cabe a nós apenas o que? Confiarmos nele, seguirmos confiando nele, e nisso, com paz em nosso coração, voltarmos às nossas reuniões presenciais. Mas além de afirmar que a igreja tinha paz, Lucas também nos informa aqui que em paz essa igreja seguiu edificando-se, dando continuidade ao que ela foi proposto desde o seu começo, como também para o seu meio, e que estaria para o seu fim glorioso. O desafio dessa segunda descrição, ou seja, edificando-se, para a retomada das nossas atividades presenciais, queridos irmãos, é voltarmos edificando-nos mutuamente. Hoje, eu quero fazer uso da terceira descrição que Lucas faz da igreja em Atos 9:31. Ou seja, a igreja, além de ter paz, a igreja, além de seguir edificando-se, Lucas aqui nos informa que a igreja caminhava no temor do Senhor. E para isso, permita-me então destacar 3 pontos para o tema de hoje. Como voltaremos? Caminhando no temor do Senhor. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, queridos, são 2 observações que quero fazer quanto a esse estado aqui que Lucas descreve à igreja, ou seja, caminhando no temor do Senhor. Essa expressão aqui, queridos irmãos, nos traz uma ideia de continuidade direcionada. A expressão de continuidade se dá pelo uso do verbo que Lucas aqui faz na conjugação proposta, que nos leva a constatar essa observação. Veja aí que Lucas diz que a igreja, edificando-se, ia caminhando no temor do Senhor. É interessante porque, constatando o verbo aqui na sua conjugação usado por Lucas, nós encontramos essa expressão de continuidade em outros textos, inclusive bastante conhecidos de mim e de você, da igreja. O primeiro deles é o que está lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então veja que o profeta ali traz essa expressão, essa ideia de continuidade a algo proposto, ou seja, ao conhecimento do Senhor, ao povo de Deus naquela ocasião. O segundo texto está lá em Hebreus capítulo 12, verso 1, quando a palavra do Senhor nos diz que, considerando a nuvem de testemunhas que está ao nosso redor, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, perceba aí essa intenção de continuidade pelos verbos aqui nesses 2 textos usados, tal como Lucas faz aqui em Atos 9, versículo 31. Por isso que a caminhada aqui usada por Lucas para descrever a igreja nesse momento expressa essa ideia de continuidade direcionada. Ou seja, a igreja aqui estava mantendo aquilo que ela já vinha fazendo. Ou seja, caminhando no temor do Senhor. Pensando nisso, consideremos então a segunda observação, que se dá no direcionamento dessa continuidade. A caminhada aqui descrita por Lucas, queridos irmãos, está direcionada, condicionada no temor do Senhor. É importante ressaltar aqui o significado da palavra temor usado por Lucas. Temor, queridos, é um termo usado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, de maneira muito significativa. As Escrituras falam pelo menos de
8 tipos de temor. Mas aqui parece que Lucas está se fazendo valer de 2 significados. Um, na expectativa santa de Deus, e o outro na expectativa paterna de Deus. Ou seja, o temor usado aqui por Lucas, ele é santo e filial. Santo porque alude à reverência que se deve ter à majestade e à santidade de Deus. Mas também esse temor aqui é filial por fazer alusão à reverência que os filhos de Deus devem ter por seu Pai celestial. Na prática, para aplicarmos esses significados, a caminhada no temor do Senhor, descrita aqui por Lucas, é reconhecer que, tal como a edificação, queridos, essa caminhada vivenciada era o que de fato devia acontecer para a igreja de Deus, sua família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. É interessante, queridos irmãos, porque em Atos capítulo 5, quando o registro nos traz a intervenção de Gamaliel, veja o que é que a palavra do Senhor nos diz em Atos 5, se você puder voltar, versículos 38 e 39. A palavra de Deus nos diz assim, Gamaliel falando: agora, pois, vos digo, dai de mão a estes homens, porque os apóstolos tinham sido presos. E ele disse, deixem eles irem. Porque se este conselho, ou seja, aquilo que os apóstolos pregavam, e ele insiste, ou esta obra, aquilo que eles estavam fazendo, o próprio desenvolvimento da igreja, a edificação da igreja, veja aí, verso 38, vem de homens, perecerá. Aí veja o versículo 39, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E a turma lá, não fácil, concordou com Gamaliel. Então veja que até mesmo esse rabino aqui levou aqueles que estavam acusando os apóstolos a considerarem isso. Porque de fato o que eles estavam fazendo, o que eles estavam vivenciando no ambiente ali da igreja, da comunhão, da edificação, era algo de Deus. Mas eu quero levá-los agora novamente, como já fizemos na mensagem passada, a Atos capítulo 11, versículo 26. Quando ali o texto nos narra dizendo que pela primeira vez, o final do versículo 26, em Antioquia, os discípulos foram chamados o quê? Cristãos. E se você lembrar bem, domingo falamos que aqui não é um elogio, é uma crítica, mas uma crítica maravilhosa. Aqui era uma acusação, porque aqueles irmãos, aquela igreja estavam vivendo tão semelhante a Cristo, que eles estavam sendo acusados de serem aqui na expectativa de cristãos, pequenos o quê? Cristos. Acho que aqueles irmãos cantavam muito, tá, irmãos? Dá-me um coração igual ao teu. Pois, de fato, o coração desses irmãos era tão parecidos com o de Cristo, que aqui eles foram acusados de serem pequenos cristos. Então, veja que o pano de fundo de Atos nos mostra isso, que na prática, esse caminhar no temor do Senhor, tal como a edificação, era aquilo que a igreja deveria viver, experimentar, como igreja do Deus vivo, que ninguém pode destruir, como também uma família de muitos filhos semelhante a Jesus, de pequenos cristos. Eu quero ainda chamar a sua atenção, pensando nesse temor do Senhor, que a história de Ananias e Safira, também no capítulo 5, na ocasião ali da mentira sobre o dízimo, e não vou falar sobre o dízimo, tá? Não se preocupe. A falta desse temor foi reclamado por Pedro, na ocasião ali da igreja, e experimentado, inclusive, por toda a igreja naquela situação. Veja, por favor, comigo, Atos capítulo 5, a partir do versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira,
vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no seu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Aí veja o verso 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Morreu, irmão. E diz assim, ainda o verso 5. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E o temor aqui, nesse primeiro momento, sim, alude a um dos significados que encontramos na Bíblia sobre temor. Foi medo mesmo. Porque ali Ananias ouviu Pedro reclamar dele a falta de temor, e quando Pedro fez isso, Ananias, queridos irmãos, bateu das botas. Mas veja agora o verso 11. Depois que ocorreu a mesma circunstância com a esposa de Ananias. Diz assim, verso 10, melhor dizendo: no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou, pois tal como Ananias ela mentiu. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Nesta ocasião aqui do verso 11, o temor não apenas alude a medo, mas de fato a reverência, pois daquilo que muitos, mesmo sem terem testemunhado aquela circunstância, ouviram falar, em seus corações entenderam que enquanto igreja, essa igreja precisaria dar ao Senhor a devida honra, a devida reverência. Então, queridos irmãos, a expressão aqui, caminhando no temor do Senhor, de fato é uma expressão de continuidade, mas também de uma continuidade direcionada. A igreja aqui em Atos 9:31, ela seguiu caminhando, mas caminhando no temor do Senhor. O segundo ponto, nesta noite, que eu gostaria de destacar na mensagem, é o próprio tema em si, para compreendermos melhor à luz do já que foi falado no primeiro ponto. Então, como voltaremos? Queridos irmãos, caminhando no temor do Senhor. E por quê? Como igreja do Deus que está nos céus, no seu trono de glória e graça, sim, voltaremos caminhando no devido temor a Ele. Como uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, queridos irmãos, voltaremos caminhando com reverência ao nosso Pai Celestial. E queridos, como a palavra de Deus é fantástica, pois nessa condição de sermos essa igreja, tal como era a igreja de Atos, não há como voltarmos diferente dela. Por isso, no retorno das nossas atividades presenciais, sim, nós voltaremos em paz, edificando-nos mutuamente e caminhando no devido temor do Senhor, o Deus e Pai da igreja de Cristo Jesus, essa igreja que somos nós. Entretanto, esse retorno, inclusive inspirado aqui em Atos capítulo 9:31, queridos, traz algumas implicações para a igreja que assim deseja retornar. E as duas primeiras que aqui citarei fomentarão o retorno em paz e em edificação. Vejamos então, qual a primeira implicação que esse retorno, assim desejado, traz?
para as igrejas que cuidarem de retornarem assim? Em primeiro lugar, a confiança na majestade de Deus. A palavra do Senhor, queridos, lá em Salmos 95, um salmo muito conhecido de todos nós, traz algo maravilhoso a respeito de Deus. Os versos 3 e 4 diz assim: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. A majestade de Deus deve nos fazer lembrar do seu poder, do seu domínio, sim, da sua supremacia, o governo sobre tudo e todos, intervindo em situações contrárias ao seu povo, mas também auxiliando o seu povo em meio a elas, as possíveis que se levantar. Por isso, em uma das últimas mensagens que pregamos, voltaremos, queridos irmãos, em paz. E como igreja do Deus vivo, como igreja do Deus que nos tornou seus filhos, nós devemos sim, se queremos voltar no temor do Senhor, confiar na sua majestade. Por isso, queridos irmãos, e aqui falo mais especificamente aos de Equador, quando nós datarmos o nosso retorno, você que pode retornar, não tema. Meu amado irmão, toma um banho de álcool antes de sair de casa. Quando você chegar aqui vai tomar outro, bote a sua máscara no rosto, sente na cadeira que já vai estar higienizadazinha, e juntos vamos louvar e adorar e celebrar o nome do nosso Senhor. Não tenha medo, não tema, pois é certo que, se seguirmos os cuidados necessários, Deus continuará intervindo nessa situação e melhorando ainda mais a nossa condição para podermos, sim, de maneira progressiva, nos libertarmos de todos esses aparatos e assim livremente podermos cultuar o Senhor. Portanto, voltaremos em paz. Mas uma segunda implicação, que o retorno inspirado por esse versículo 31 de Atos capítulo 9, traz para a igreja, se assim ela quiser retornar, é a submissão, queridos, ao já proposto por Deus. A palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 4, e permitam-me ler para os amados irmãos, versículos 15 e 16, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação em si mesmo em amor. Então, se a primeira implicação nos leva a confiar, sim, no poder do Senhor, na majestade de Deus, a segunda, fomentando ainda mais o que já consideramos para o nosso possível retorno, se nos leva a submetermos ao que já foi proposto por Deus. Por quê? Essa submissão, queridos irmãos, nos levará a nos conformarmos na edificação que já foi proposta pelo próprio Senhor. Por isso, no temor do Senhor, como nosso Deus e Pai, sim, como sua igreja em submissão, voltaremos edificando-nos mutuamente. E aqui, queridos, chamo a sua atenção, porque se assim não for por você, ou seja, a submissão que já foi proposto, se conformar a essa edificação que já foi proposta pelo Senhor, retornar edificando-se e, ao mesmo tempo que edificará a outros, se você não considerar isso, se antes, querido irmão, você já se sentia um peixe fora d'água, nesse retorno proposto, você já chegará a agonizar assim como um peixe que permanece fora d'água. É importante você pensar nisso.
Mas eu gostaria de compartilhar uma terceira e última implicação. A primeira, como já dissemos, confiança na majestade de Deus. A segunda, submissão ao já proposto por Deus. Em terceiro lugar, se queremos retornar em paz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, é preciso considerarmos a implicação de que esse retorno, se assim for, será um testemunho da verdadeira identidade da igreja em Deus. Vou repetir, se retomarmos as nossas atividades presenciais, assim, tal como Lucas descreveu em Atos capítulo 9, 31, a igreja, esse retorno, queridos irmãos, será um testemunho da nossa verdadeira identidade em Deus. A palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Aí versículo 15, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Veja aqui que Paulo descreve de maneira magnífica a identidade da igreja em Deus. A igreja, queridos, é a igreja do Deus vivo. Esse Deus que é supremo, que é majestoso. Esse Deus, sim, que nos tem como seus servos, mas também como seus filhos. Isso exigindo submissão nossa. Sim, de maneira graciosa a Ele, e em gratidão por tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. Mas essa igreja é coluna e baluarte da verdade. E se assim somos, nós devemos considerar como se deve proceder na casa de Deus. Queridos irmãos, e para esse retorno, será fundamental darmos o testemunho da verdadeira identidade que temos no Senhor. Porque esse testemunho é esperado da igreja, de temor ao Senhor, na caminhada do seu retorno. Sim, deve ser ponderado sobre dois aspectos. E chamo a sua atenção para isso, me escute, por favor. No retorno, queridos, o testemunho, escute, será dado primeiro a Deus, depois a própria igreja e, consequentemente, a sociedade. Mas, em segundo lugar, considere o aspecto de que, previamente, mesmo antes da retomada das reuniões presenciais, esse testemunho já tem sido dado a Deus. Por isso, meu amado irmão, a pergunta: como voltaremos? Como eu e você voltaremos às nossas atividades presenciais? Se hoje já tivéssemos o nosso primeiro culto com aqueles que poderiam retornar nessa primeira fase, dentro de todo o protocolo de segurança, eu digo isso porque eu vi, assisti, li a retomada, o anúncio da retomada de algumas igrejas hoje, não deixou nem o decreto amanhecer o dia direito. Se fôssemos assim, como você estaria hoje à noite aqui, sentado, olhando para mim, ouvindo as canções, participando do culto? Lembre-se, no retorno, esse testemunho será dado primeiro a Deus, depois a própria igreja e, consequentemente, a sociedade. Mas antes, mesmo desse retorno, o testemunho já tem sido dado a Deus. E como uma afirmação que irei fazer agora soa tão claramente nesses dias, mais do que até mesmo antes da pandemia. Porque era comum, inclusive os irmãos aqui ouvirem de mim na igreja, Irmãos, em relação ao nosso caminhar,
não duvidamos de que antes mesmo de chegar qualquer informação contrária à sua vida, ou não, há um irmão da igreja, a própria igreja, até o pastor, até porque o pastor é sempre o último a saber, né? O que aconteceu, que gerou a informação, Deus já está sabendo. Deus sabe aquilo que está acontecendo dentro das nossas casas. Deus sabe aquilo que se passa no meu coração, na sua mente. Então, queridos irmãos, antes do testemunho ser dado no nosso retorno, ele já está sendo claro para Deus. Por isso insisto, como voltaremos? E em último lugar, o terceiro ponto que eu gostaria de destacar nessa noite, nessa mensagem que traz como tema, como voltaremos, caminhando no temor do Senhor, é que, queridos, a volta nesse caminho de temor no Senhor revelará o nível do nosso temor ao Senhor. Sim, a volta ou a retomada das nossas atividades presenciais, o retomar do nosso congregar nesse caminho, no temor do Senhor, revelará o nível do nosso temor a Ele. E por quê, queridos? Nesse período, Deus nos deu a oportunidade, sim, nesse período de mais de 4 meses, Deus nos deu a oportunidade de rever os nossos conceitos e preconceitos, compromissos e prioridades. Mas a pergunta segue: voltaremos, queridos, os mesmos de antes da pandemia? Insistiremos nas mesmas coisas que revelavam de nós a falta de temor devido a Deus, a sua igreja, a sua obra? Queridos, persistiremos na mesma falta de prioridade com o essencial, com aquilo que passamos a ser, pois, como vimos na mensagem passada, antes éramos estrangeiros, antes éramos forasteiros, agora nós somos concidadãos dos santos, da família de Deus. Sim, Deus nos deu a prioridade de rever nossos conceitos e preconceitos, compromissos e prioridades nesse tempo de distanciamento, de suspensão das nossas reuniões presenciais. Mas não só isso, por servirmos ao Deus Supremo, pelo que somos nele, pelo que já foi proposto a nós, que exige de nós submissão, deveremos sim voltar às nossas atividades presenciais como vimos até aqui, em paz, edificando-nos e caminhando no temor do Senhor. Você que poderá voltar no primeiro momento, você voltará assim? Em paz, edificando e sendo edificado, caminhando no temor do Senhor? Mas você, querido irmão, que não poderá voltar nesse primeiro momento, tendo que permanecer ainda em casa, não congregando com outros irmãos, você permanecerá firme, comprometido com a fé, acompanhando as transmissões? Devemos voltar às nossas atividades presenciais como vimos até aqui, em paz, edificando-nos, caminhando no temor do Senhor, sim, pelo Deus Supremo que servimos, pelo que somos nele, pelo que já foi proposto a nós e que existe submissão, por Ele ter nos dado a oportunidade de rever nossos conceitos e preconceitos, compromissos e prioridades. Mas eu ainda insisto, queridos irmãos, o retorno decretado e validado no dia de hoje, escute isso em nome de Jesus, exigirá de nós a responsabilidade devida com a sociedade. Sim, testemunhando o nosso temor a Deus, como sua igreja, como seus filhos. E pensando nisso, segue-se então as perguntas. Nos comprometeremos com os devidos cuidados que serão necessários?
Eu quero afirmar algo, queridos irmãos aqui de Equador, a nossa igreja se comprometerá. E diante disso, queridos, aqui eu compartilho publicamente com os amados irmãos, até porque foi registrado em imagem e em papel, inclusive, que assinei. No dia de ontem, Deus me deu o privilégio de conversar com a gestão do nosso município, o comitê de enfrentamento. Solicitei de maneira oficial uma reunião com os mesmos, levando-os a considerar a necessidade de retomarmos as atividades presenciais. Claro que ali eu estava falando em nome da minha igreja. E nessa minha fala, eu não deixei entendida e enfatizei isso várias vezes, que queria retornar agora, que estava obrigando o município ou o comitê nos permitir, não. Eu afirmei a eles que nós já estávamos vislumbrando um possível retorno, emocionalmente e espiritualmente já estávamos preparando a igreja, e certos, porque eu já sabia, do decreto do Estado que seria estabelecido hoje e publicado, estaríamos nos preparando estruturalmente para o nosso retorno, que seria comunicado ao município. Louvado seja Deus, me ouviram com atenção, discutimos alguns assuntos ali pertinentes ao enfrentamento do nosso município e ficou acertado que o Estado, de fato, publicando, como fez hoje o decreto dele, o município aqui de Equador iria se reunir junto ao comitê, ponderarem sobre o decreto e chamar as lideranças eclesiásticas aqui da igreja, não apenas eu, mas os outros pastores e até mesmo o padre, para conversar sobre a retomada das atividades, tal como o Estado propôs no seu decreto. Então, estamos esperando essa ponderação do comitê sobre o decreto do Estado, que foi publicado hoje, e, claro, nisso aguardar a chamada deles, a nós pastores, para conversar. Entretanto, os falei que, independente disso acontecer ou não, estávamos nos preparando para a retomada e que ela ia acontecer. Por isso seria necessário o comitê dar atenção devida a isso. Tendo em vista que inúmeras outras atividades estão sendo retomadas, essenciais, claro, mas louvado seja Deus porque entre aqueles que ali estavam na reunião, inclusive a representação da polícia e de outras secretarias do município, alguns reverberaram a minha voz, mostrando a essencialidade das igrejas nesse momento de pandemia. Então, queridos irmãos, a nossa retomada está às portas. Iremos sim, mediante o que estará acontecendo a partir de hoje, em resposta do município ao decreto do Estado, nos organizando e datando uma possível data para o nosso retorno. Tudo dentro do protocolo de segurança daquilo que será necessário. Por exemplo, tapetes higienizantes, termômetro digital, vai ter álcool em gel, álcool 70, água sanitária à disposição. E falo isso porque hoje o meu pai trouxe a metade do caminhão que ele trabalha dessas coisas. Então, nós conversamos com ele, ele comprou num preço maravilhoso lá para a gente. Então, vamos ter aqui muito material para ser usado. Iremos retomar com todos os cuidados devidos. As cadeiras serão higienizadas, terminou o culto, vai ser higienizada de novo. O templo vai ser higienizado. Tudo vai estar. Isso porque nos comprometemos com o município. E louvado seja Deus, porque um santo lá se levantou e disse: pastor, o senhor é pioneiro nisso, porque quer fazer, mas fazer com o devido cuidado. Eu disse: claro, santo,
Nós queremos continuar contribuindo com o município, até porque antes mesmo da oficialização da pandemia como um todo, a gente já alertou os irmãos no início do ano, na festa aqui do município, dizendo que tivessem cuidado com aqueles que estavam chegando de fora, porque o vírus já estava aí em outros estados. E deixei isso claro também na reunião. E queremos continuar fazendo quando retomarmos as nossas atividades. Por isso, por causa desse testemunho que já foi dado em palavras, o nosso retorno exigirá na prática a continuidade desse testemunho. Não com medo de sermos multados, sermos fiscalizados, até porque, irmãos, quem não deve não teme. Então vamos estar dentro de todo o padrão. Vamos comunicar ao município como faremos, de que forma será feita a coisa. E retomaremos. E por quê, queridos? Porque aí eu vou confessar algo aos irmãos também. Vou contar só o milagre, sem dizer o nome do santo e etc. Lembra lá que eu falei, que eu vi e testemunhei um santo lá, se é pastor, não sei, pelo menos ele disse que é. Anunciou nas redes sociais. Amanhã com hoje, está acontecendo lá provavelmente. Né? Vai ser o culto de retomada. Aí veja só, aí passou o ambiente, né? As cadeiras próximas umas das outras. E disse mais: traga a sua mãe, traga o seu pai, traga o vizinho, traga um amigo. Só faltou dizer: traga o cachorro, traga o gato. Ou seja, fazendo a coisa de maneira irresponsável. Confessa aos irmãos, sabe o que é que eu pedi? Senhor, em nome de Jesus, traga uma chuva forte para esse lugar, ou falta energia, alguma coisa, para que esse negócio não aconteça. E olhe que é no município, queridos irmãos, que os números estão alarmados. O que é isso? Mau testemunho. Mas nós faremos diferente. Nossa igreja se comprometerá. Como pastor desta igreja, me empenharei sim a levar a igreja a se comprometer. E não porque apenas eu reverberei isso na reunião, né? Mas até porque entre a parte técnica aqui das transmissões já temos conversado sobre isso. O irmão chegou sem máscara na porta da igreja, não entre, quem não vai deixar sou eu. É fato, irmão, se é preciso usar máscara, vamos usar. A gente botou lá o bichinho nela, a temperatura deu além do que é permitido, a gente ainda faz uma segunda vez, que é para o negócio testar. Ainda há hora para fazer uma terceira, vai que seja só um negócio aí, né? Mas se as 3 der o negócio, irmão, volta para casa. Se o irmão der uma tossida na hora do culto, meu santo, você vai ter que voltar para casa. E aqui já tem até alguém rindo sobre isso. Pois é, irmãos, nós precisamos ter cuidado. Claro que assim eu entendo a questão, né? Aqui é que eu dou uma tossida por causa da garganta, mas eu estou dizendo aquelas tossidas, sabe? Como meu pai e minha mãe diziam: mas meu filho, você está com uma tossidazinha de cachorro medonho, né? Aquela cheia, ho, 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 né? Então nós precisamos estar atentos a isso, e eu como pastor me comprometerei a levar a igreja a entender essas questões práticas, mas que, queridos, testemunham o nosso temor ao Senhor. Eu quero concluir nessa noite, queridos, como eu tenho sempre concluído essas mensagens, com a mesma indagação. Meus irmãos, como voltaremos? Você já tem refletido sobre isso? Você tem orado sobre isso? Não apenas por isso, mas como deveremos retornar? Confiantes, sim, na intervenção e auxílio divino, poderemos voltar em paz, pelo que já foi proposto, naquilo que somos. Voltaremos, queridos, edificando-nos mutuamente, e pela reverência devida a quem pertencemos, ao nosso Deus soberano e Pai, voltaremos caminhando no temor do Senhor. Esse retorno assim, queridos irmãos,
se fará ouvir de maneira audível a essencialidade da igreja na pandemia. Que Deus nos abençoe e faça-nos entender essas verdades. Vamos orar? Senhor, nós queremos bendizer o Teu santo nome e Te agradecer, ó Pai, por esse precioso tempo de reflexão na Tua palavra, naquilo que ela mesmo revela sobre o retorno que não é mais apenas vislumbrado, mas que já é possível, ó Pai. Obrigado pelo fato do Senhor ter respondido às nossas orações quanto a isso, movendo o coração do nosso Estado para retomar as atividades eclesiásticas em seus templos, de maneira responsável, ó Deus, e segura. Mas continuamos a orar por nosso município, para que a gestão e o comitê de enfrentamento pondere sobre o decreto, chame as representações eclesiásticas, ó Pai, e numa conversa e diálogo amigável, de interesse comum, possamos desenvolver também o protocolo de retorno das atividades do nosso município. Mas até lá, Senhor, continuaremos, como Igreja Batista Missionária Brasileira aqui em Equador, a nos preparar para o nosso retorno que acontecerá. Por isso, ajuda-nos a refletir, pois poderemos sim voltar em paz, edificando-nos mutuamente. Mas também, Senhor, queremos voltar caminhando no temor do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.